Saudações a todos, eu sou Leonardo Tartaruga, professor da disciplina de Biomecânica Aplicada à Saúde e ao Esporte, da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da URGS. Vamos dar sequência, então, à disciplina. Na aula passada, nós falamos sobre biomecânica do envelhecimento e agora vamos dar sequência. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a biomecânica das desordens hipo- e hipercinéticas. Vamos lá. Deixa eu aqui dar um tempo para mostrar. Tudo ok. Então, a estrutura da aula sobre esse assunto vai ser uma introdução, características gerais e doenças relacionadas, características biomecânicas, cinemática, cinética e eletromiográficas dessas desordens. Vamos começar um pouquinho com a nomenclatura, né? Há vários termos sobre essas desordens de movimento, na verdade é um mundo muito grande. Eu colocaria, inclusive, assim, como acho que a principal tradição nessa nomenclatura sobre desordens hipo e hipercinéticas advém da área da neurologia, com muita ênfase em doenças neurodegenerativas, né? Inclusive, as sociedades internacionais só de desordens de movimento, onde tratam, na verdade, de mudanças, alterações do padrão de movimento, mas com um foco, um mecanismo ligado a essas doenças neurais. Eu gostaria de expandir um pouquinho, né, essa área. É importante a gente lembrar que há uma série de outros motivos, inclusive em situações que não são relacionadas à doença, por exemplo, a fadiga, em que há as desordens de movimento, há uma mudança no padrão, no que é considerado saudável durante o exercício. E é importante nós, também, professores de educação física, termos claro essa dimensão, que ultrapassa, então, a doença neurodegenerativa ou a área da neurologia, por exemplo, ou das neurociências, mas que tem relação, por exemplo, com alterações em padrões de movimento, muitas vezes com doenças mais centrais, doenças metabólicas, doenças vasculares, né, como a claudicação, por exemplo, na doença arterial sistêmica e assim por diante. Portanto, nós não vamos conseguir realmente resolver mostrar todas as alterações dessas doenças, mas eu vou dar pinceladas e vou fazer estratégias para nós entendermos de modo mais geral essas desordens de movimento. Alguns termos que se usam com uma forte tradição das neurociências por exemplo, no caso dos hipercinéticos, também uma forte influência da língua inglesa, hiperquineses, né, tremor, né, e movimento claudicante. No termo de hipocinéticos, aos acinéticos, que é realmente a ausência de movimento. Há também o grupo dos acinéticos rígidos, quando, obviamente, é seguido de uma situação de rigidez articular, e os bradicinéticos, ou a bradicinesia, que é um termo que designa aí padrões de movimentos com movimentos lentos. Muito bem. De modo geral, as desordens de movimento, elas são produto aí de prejuízos na circuitaria relacionado ao sistema nervoso central, mas especialmente relacionado a uma série de estruturas do nosso córtex ligado aos gânglios da base, né, que podem ser a substância nigra, né, muito relacionada ao Parkinson, o cerebellum, ligado, por exemplo, a alterações também neurodegenerativas importantes, né, como espasticidade, núcleo subtalâmico, putamen, várias regiões ali que vão mostrar algum problema no funcionamento, né, dessas estruturas e que vão resultar em duas respostas motoras básicas, que é a carência ou excesso de movimento.
E dali vem o termo, então, a carência de movimento. Nós vamos dar um nome para isso como desordens hipocinéticas, e com excesso são as hipercinéticas. É importante lembrar que, de modo geral, dentro da minha experiência também sobre esse argumento, nós podemos já introduzir que poderia dizer que a maioria das repercussões de desordens de movimento devido a essas doenças, essas etiologias variadas, são quase sempre da hipocinesia, né? Os hipocinéticos. Né? E os casos hipercinéticos são em menor prevalência, embora sejam bem importantes em algumas doenças. Nós vamos tentar falar aqui, citar algumas, né? Sem a pretensão de discutir todas. Mas lá, voltando então. Sintomas relacionados às desordens, né, de movimento. Então, no caso dos hipercinéticos, há situações de hiperatividade, falta de atenção e impulsividade. Isso é muito relacionado a transtornos ligados a comportamento. No caso do hipocinético, há uma presença de espasticidade, que é um tônus alterado, contínuo, permanente, que vai resultar em alterações fisiológicas importantes, né, como uma atividade oxidativa, um metabolismo oxidativo em longa duração, né, e que vai trazer também, muitas vezes, a rigidez, em algumas situações. Continuando. Etiologia, origem e doenças relacionadas. No caso dos hipercinéticos, há, então, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, com um marcador, inclusive, psiquiátrico também. É muito comum, e há uma discussão até de um processo de medicalização sobre isso na escola. Então, crianças cada vez mais com uma necessidade de movimento e, ao mesmo tempo, com estilos de vida ligados a uma inatividade, relacionados com esses casos, né? Inclusive com problemas de saúde mental muito relacionados a essa falta de exercício físico. É doença de Parkinson, né? Embora a doença de Parkinson ela não seja apenas hipercinética, nós, inclusive, no nosso grupo de pesquisa, já temos estudos sobre aspectos ligados ao controle de movimentos, especialmente sobre ajustes posturais antecipatórios em pessoas com doença de Parkinson, hipercinéticas, mas também acinéticas. Então, são do grupo de hipocinéticos, né? Então, é um grupo bem variado aí. Situações também ligadas ao uso de drogas, né? Algum erro de medicação também, infecções, doenças metabólicas vasculares, com a presença aí de claudicação, e também a origem aí relacionada a desordens de movimento, são muitas vezes as paraparesias, ataxias, né? Que são situações, na verdade, grupos de doenças, de sintomas motores que vão indicar doenças, né, neurológicas muito variadas, né, e também AVC, né, acidentes vascular, encefálico, isquêmico, por aí vai. Bom, sintomas cardinais nos hipercinéticos. Nós temos uma variedade enorme, eu vou tentar fazer um resumo apenas de aspectos mais importantes, vão aparecer mais pontos subcardinais ou secundários relacionados a esses sintomas, vamos chamar assim, de motores, né? No caso dos hipercinéticos, e podem ser divididos em temporais, né? Ou seja, sintomas temporais, espaciais e de estado corporal, que é um pouquinho mais complexo, envolve também aspectos relacionados a atividades da vida diária. Então, no caso dos sintomas temporais, nós temos aí problemas de ritmicidade, então, sujeitos que têm um sintoma de ritmicidade regular, ou seja, conseguem realizar exercícios repetitivos com um padrão de oscilação dessa variação de ciclos muito boa, regular, a outros irregulares e a outros simplesmente sem nenhum ritmo, né? Há problemas também na execução de movimentos relacionados à velocidade, sujeitos, ou seja, que fazem movimentos muito rápidos, como são hipercinéticos, né? Há também um subgrupo lento,
mas cuidando que esse lento vai se aproximar de uma bradicinesia, com uma variação enorme, desde o lento, intermediário, até os casos mais relacionados ao hipercinéticos, que são os rápidos, muito rápidos. A duração da contração muscular, então, sujeitos que conseguem permanecer com a contração muscular sustentada, e alunos, pacientes que não conseguem sustentar, e aí uma divisão também nesses sintomas secundários ou subcardinais. Há também a duração do movimento, então, sujeitos que conseguem, que apresentam um padrão de movimento paroxismal, né, paroximal também na língua portuguesa, que vai indicar movimentos abruptos muito intercalados, vamos dizer, mas intermitentes, não contínuos. Há os contínuos, né, ou continuados, poderíamos dizer assim, onde a duração do movimento ou da contração que indica essa hipercinesia, ou seja, essa desordem do movimento, se dá por algum tempo mediano, e há os problemas muito ligados a contrações da região central do core, onde há uma contração contínua, perene, permanente. Então, esses são alguns dos exemplos. Há também o sintoma cardinal do estado corporal, muito ligado à supressão voluntária, então sujeitos que conseguem suprimir o movimento, outros não. Isso é uma característica importante na divisão desses sintomas já secundários. Há também o problema do levantar logo ao amanhecer, né? Então, onde sujeitos têm problemas de acordar durante o sono apenas. Alguns persistem, então, com esses problemas durante todo o sono, e há outros que aparecem também movimentos abruptos ou fora do padrão normal apenas durante o levantar, né? Logo cedo, durante a manhã. Essa é uma outra divisão. Há também a divisão, aí no estado corporal, muito ligado a essas atividades da vida diária, sobre essa relação de ação e repouso, né? Então, sujeitos que aparecem com a sua hipercinesia durante apenas repouso, né? Quando estão relaxados, começam a surgir essas situações. Há sujeitos que acontecem durante a ação e há sujeitos que acontecem nas duas condições, muito mais frequente ao longo do dia, digamos assim. Bom, vamos falar um pouquinho das alterações na caminhada. Agora vamos falar do assunto mesmo da biomecânica, né? Dessas desordens de movimento. Trazendo um pouquinho sobre já as bases da biomecânica da marcha, que a gente conversou, nós mostramos lá na aula de biomecânica da marcha o walking rate, ou a razão de marcha, né, que é nada mais, nada menos, uma divisão da medida de comprimento pela frequência de passo, né, uma medida espacial dividida por uma medida temporal, né, me dá essa razão, que dá esse valor ali estranho na terceira casa de 0,05, 0,6, etc. E aqui a gente vê um gráfico de comprimento de passo ao longo da frequência. Os valores normais, aqui, em torno de 0,06, e situações onde eu posso fugir desse padrão, e aqui eu tenho as linhas de isocontrole, né? E essa do meio aqui indicaria ao padrão normal, mas que em casos de desordem há um padrão muito comum. O que significa o que é muito frequente, não é sempre, mas muito frequente, que é um aumento de frequência de passada ou uma redução do comprimento de passada. Nós temos que lembrar que o produto desses dois, do comprimento pela frequência, me dá também a velocidade. Eu tenho as curvas de isovelocidade por aqui. Ou seja, o sujeito, conforme vai nessa linha aqui ascendente, mais à direita, digamos, inclinada, nessa direção, há uma situação de aumento de velocidade. O que é comum nas desordens de movimento é a redução da velocidade. Mas vejam só vocês, algumas vezes essa redução ela vem, ou seja, da frequência de comprimento, mas vejam que a frequência, algumas vezes, ela é um pouco mais estável, né? E o comprimento aparece mais frequente. Não é sempre, vai depender sempre da doença, acho que essa é uma das mensagens que eu esqueci de dizer no início, mas que essas desordens de movimento,
elas, elas vão, elas vão ter características muito específicas, né? Então, vai ser muito importante. Aqui nessa aula, nós vamos ver padrões gerais, relações mecânicas importantes da biomecânica, é importante numa análise de marcha, né? Que bate muito com aquilo que a gente viu lá na aula inicial. E aqui eu vou mostrar algumas tendências, as situações mais frequentes, né? Em termos disso, mas é muito importante o estudo da fisiopatologia, das repercussões mecânicas, dos níveis de evidência superiores sobre alterações, entender primeiramente que alteração são essas quando eu for trabalhar com esses sujeitos, e depois entender os níveis de evidência acerca de intervenções, claro, de exercício, para reduzir essas desordens ou encontrar compensações que tornem o sujeito o sujeito mais com mais autonomia, com desfechos importantes de saúde, né? Então é muito importante ter essa relação e um estudo muito profundo. Mas nesse caso aqui, o que é muito comum são as desordens que indicam esse sentido mais laranja aqui, onde há o que uma redução do comprimento de passo, né? Porque aqui no eixo vertical, mas algumas vezes com mais manutenção, que seria para cá, para baixo, ou até aumento da frequência de passo. Sujeitos hipercinéticos, onde tem um movimento muito acelerado, muitas vezes esse movimento é encurtado, e isso indica um padrão que vai nessa direção laranja, e mostra uma fuga de um padrão normal na razão de marcha, né? Diminuindo, nesse caso aqui, devido a essa relação do numerador e denominador da equação. Aqui eu tenho valores normativos, onde eu posso usar como referência em relação ao meu aluno, para entender a uma dada idade como isso se dá, e a gente vê claramente aqui uma situação em que os padrões de velocidade, quando nós nos aproximamos da situação ali, desde o jovem adulto, a partir dos 30 anos em diante, uma redução dessa velocidade. Portanto, uma necessidade de eu fazer minha avaliação considerando isso. Eu vou dar um exemplo, né, dessa importância, um outro teste. Esse aqui é baseado no teste de 10 metros, tá? O teste de caminhada de 10 metros, onde é solicitado ao sujeito caminhar na sua velocidade autoselecionada, mais confortável. Mas, por exemplo, há valores do teste de 6 minutos, teste de caminhada de 6 minutos, que é usado muitas vezes como uma medida de campo, né? Uma medida onde se estima ali uma capacidade cardiorrespiratória de sujeitos ou uma funcionalidade ligada à mobilidade funcional, né? Especialmente a mobilidade, onde existem equações já com valores normativos, segundo a idade, como a gente vê aqui claramente, né, uma relação, mas também ligados a sexo, né, mulheres geralmente têm uma velocidade um pouco menor do que homens, em função de questões de tamanho, massa corporal em algumas equações, e aí eu vou ter, por exemplo, nós no Parkinson lá usamos muito essa relação do teste do TC6, o desempenho do TC6 do meu aluno versus o valor preditivo, né, usando a equação a uma dada velocidade, estatura, massa corporal e sexo, quase sempre são esses os valores de entrada da equação. E a gente vê a diferença do valor predito para o valor do teste. E dali a gente parte para decisões, por exemplo, sobre o volume do treinamento, no caso da caminhada nórdica, nos nossos projetos de extensão para Parkinson e para idosos na EZFI de URGS. É um bom exemplo. Aqui eu tenho um quadro geral muito interessante, onde mostram repercussões clínicas, etc., da velocidade de caminhada. Então, o desempenho da caminhada como um marcador fundamental, né? Então, conforme eu tenho o resultado do meu aluno mais à esquerda, né, piorado, mais lento, no teste de caminhada de 10 metros, num white paper, né, um artigo fundamental ligado à saúde, onde é tratado que a velocidade de marcha é um sexto sinal vital, né, nós já conversamos disso na biomecânica, na aula de biomecânica da marcha, onde mostra ali que casos onde os sujeitos, a um dado
ponto de corte, ele tem uma grande probabilidade de ser hospitalizado. Quando ele tem um resultado inferior ali a 0,6, que é quase a metade de valores normativos para muita grande idade, ali, de um amplo espectro de idade de jovens adultos, né? Onde é marcado, por exemplo, as atividades da vida diária independentes, né? Em valores pela metade eu tenho riscos, eu tenho uma situação onde é predito já que ele tem uma necessidade de um auxílio, né, nas atividades da vida diária. Esse impacto sobre saúde, custos de saúde pública, impacto sobre a autonomia do sujeito é bem importante, né? Intervenções necessárias para reduzir riscos de queda a um dado resultado aqui em torno de 1 metro por segundo, que dá mais ou menos 3,6 quilômetros por hora, né, quando ele caminha nessas velocidades inferiores, há uma grande necessidade de um cuidado. É importante lembrar aqui que a velocidade per se, né, independente de outros fatores, ela é já um determinante de uma instabilidade. Então, caminhar mais lentamente, além dos prejuízos que fazem com que a pessoa caminhe mais lentamente, ela por si, se eu pego um adulto, um controle saudável e faço caminhar ele em velocidade lenta, por causa de uma determinada tarefa, a situação de estabilidade a estabilidade é reduzida. Eu tenho mais instabilidade nessas condições. A variabilidade de marcha é maior e é um indicador de uma tarefa mais desafiadora para o sistema de controle postural desses sujeitos. Tá? Então, aqui eu tenho vários marcadores. Então, comunidades que usam auxílios, né, de locomoção, de tecnologias assistivas, né? Então, andadores, né, por exemplo, em situações apenas de casa, sem uma possibilidade, inclusive, por causa do risco de sair, né? Isso é muito comum em pós-cirúrgicos, né? Em fases iniciais de cirurgia, por exemplo, de próteses, situações ortopédicas muito variadas, a liberação para caminhar livremente sobre ruas, até pela questão de tempos de semáforo, etc., se dá também com certos marcadores muito próximos dos valores ótimos. Então, há uma atenção aqui importante, inclusive sobre segurança, né? E há também uma repercussão biomecânica geral, que nós falamos bastante, que é um marcador nosso evolutivo, que é primário em relação à economia de caminhada, né? Aqui nós temos a curva de custo metabólico de caminhada, ou custo de transporte, que nos dá só uma certeza sobre essa medida, que é uma medida relacionada ao quanto nós gastamos de energia exatamente e apenas para nos deslocar no espaço, né, para caminhar, é um custo por metro percorrido, onde nós temos essa velocidade, um ponto mais inferior desse custo, na VOC, na velocidade ótima de caminhada, e como nós já vimos em aula, o sujeito, quanto mais comprometido, maior severidade de muitas doenças, mais lento ele caminha. Sendo mais lento, ele vai trabalhar aqui ele vai caminhar numa zona descendente da curva. Isso vai nos implicar que, além dele ser mais lento, demorar mais tempo para realizar a tarefa, ele vai gastar mais energia para realizar essa tarefa em relação a grupos controles. E uma adaptação muito comum, que nós temos que lembrar, quando eu faço exercício no envelhecimento, que nós vimos na aula anterior, no passada, e agora, no caso das restrições, que são muito variadas, podem ser neurais, podem ser ortopédicas, amputados, pode ser relacionados a doenças centrais, a insuficiência cardíaca crônica, a doença pulmonar obstrutiva crônica, a doença intersticial pulmonar, e por aí vai, que trazem também uma redução por outros motivos, muitas vezes por uma falta de ar, por uma redução na eficiência ventilatória, e por aí vai. Em todos esses casos, o aumento da velocidade autoselecionada após intervenções satisfatórias nos indicam uma melhora de economia também, independente das adaptações metabólicas específicas. Depois eu tenho ainda um ganho. Daqui a pouco eu tenho adaptações, um treinamento aeróbico, né, que é muito esperado, e uma melhora de economia. Então, essa curva vai diminuir também, ela vai se deslocar para baixo.
A VOC não se altera, a VOC continua sendo naquele ponto, mas o sujeito vai ser mais econômico. Aí eu tenho dois mecanismos atuando nessa melhora da caminhada. Uma delas é por adaptações mais centrais ou ligadas a uma eficiência, eu vou chamar assim de modo geral de uma eficiência muscular, né, que é muito ligado também a metabolismo, que vai realizar essa atividade, onde eu tenho ali um ganho, que significaria nessa curva, essa curva se dirigindo para baixo, né, verticalmente, mas também eu tenho o fato dele funcionalmente conseguir caminhar mais rápido, escolher sua VAS em velocidades mais, nessa seta verde, a VAS, né, mais à direita, então deslocando a VAS para a direita. Ela, por si só, também é um outro fator que vai nos indicar que eu vou andar numa zona de maior economia. Essa maior economia está relacionada, esse segundo ponto, está mais relacionada ao uso de um melhor mecanismo pendular, que afeta especialmente a eficiência de transmissão. Tá? A eficiência de transmissão, ou seja, o meu padrão de aquele trabalho muscular que eu realizo, eu consigo transmitir para o ambiente em forma de trabalho externo contra o ambiente melhorado, por uma função ligada ao mecanismo pendular. É uma mecânica de marcha que tem relação com as energias mecânicas do centro de massa. Eu sou mais pendular. Tá? Isso acontece em torno dos 4 km por hora, dependente de tamanho, como nós já vimos em outras aulas, tá? Mas isso pode ser calculado pelo índice de reabilitação locomotor, que é a razão entre a VAS e a VOC. Né? Lembrando que para eu calcular isso, para eu controlar isso no meu dia a dia de treinamento, de intervenção, é muito fácil. Eu preciso apenas ter a medida da VAS, o teste de VAS, que pode ser o teste de caminhada de 10 metros, e um comprimento de membro inferior, a medida do grande trocânter até o solo, e depois um pouco de matemática muito simples que nós já vimos na aula de caminhada. Tá? E após isso, então, eu espero essa adaptação aqui desse tipo, está ligada ao mecanismo pendular. Tá? Vamos falar agora um pouquinho mais em detalhes. Até agora nós fizemos uma análise mais integrativa, biomecânica importante, mas quais são os desfechos? Eu aqui assinalei não desfechos só primários e tal, mas muito ligados a desfechos importantes que vão ter relação com alguns primários, mas que são muito fáceis de se analisar. Hoje, com uma câmera qualquer, um celular e um e um sistema de medidas muito simples, às vezes até com cronômetros, eu consigo fazer várias medidas importantes do ponto de vista da cinemática de marcha. E quais são o que eu tenho que focar? Quais são as alterações em distúrbios de marcha mais comuns, digamos? Uma delas é a variabilidade de marcha, como eu comentei para vocês. Né? Se eu caminho mais lento, eu tenho maior variabilidade de marcha. Essa variabilidade é conhecida também como variabilidade interpassadas. É a variabilidade mais simples que eu tenho, que é simplesmente eu medir vários passos, por exemplo, uma câmera durante o teste de 10 metros, e aí eu tenho os tempos de cada passo, tenho também os comprimentos de cada passo e calculo o desvio padrão disso. Tenho o valor médio, desvio padrão, geralmente eu calculo o coeficiente de variação, e esse é o padrão ouro da medida de variabilidade interpassadas de marcha. Tá? Lembrando que é o desvio padrão dividido pela média, que é uma forma de normalizar a variabilidade em termos da média em que o cara está trabalhando. Isso vai me dar um coeficiente de variação em percentual. Tá? É muito usado os tempos, a frequência de passada mesmo, que pode ser vista pelo inverso dela, que é o tempo de passada, e o comprimento de passada também é um outro marcador também importante. Em algumas doenças se usa, às vezes, o tempo de balanço, o tempo de contato. Também é uma medida que pode ser realizada com câmera. Hoje tem aplicativos validados, tem também o uso da própria câmera usando software livre como o Kinovea, extremamente útil e bem validado, bem útil assim no dia a dia da nossa prática de exercício. Bom, eu tenho também uma repercussão mais específica que acontece no envelhecimento, mas acontece também em outras doenças, no Parkinson é muito comum, que é o duplo apoio mais longo. Tem que lembrar que a caminhada é realizada por uma sequência de apoios simples e apoios duplos, né?
esse apoio duplo, ele é um marcador muito importante, que sujeitos com redução com prejuízo no controle postural, nesse caso dinâmico, durante a marcha, o duplo apoio ele serve como uma estratégia de uma manutenção maior, assim, de uma situação de estabilidade ao invés de mobilidade. A gente já viu, né, essa relação. E o duplo apoio aparece ali como um marcador bem importante. Outro marcador importante é a rigidez de tronco e pelve, que nós já falamos disso, sujeitos caminhando em bloco, sem dissociação de cinturas. Esse é um marcador de atenção na fragilidade, por exemplo, mas também em algumas doenças. O Parkinson tem esse padrão que já está estabelecido há muitos anos, e nós, inclusive, estudamos isso com a caminhada nórdica. A caminhada nórdica é uma ferramenta útil para a redução desse prejuízo, né, na rigidez de tronco e pelve, né, e também analisados por cinturas, né, pela cintura pélvica e sua rotação no sentido do plano transverso e a rotação da cintura torácica também. Um outro marcador importante, que até está muito ligado à fragilidade, é os pés arrastando o solo, que o pessoal chama, uma tradição do inglês, o clearance, né? Que seria o quanto o pé ele levanta, né? Ele se eleva durante a fase de balanço, né? E está muito ligado a uma ação coordenada de tibial anterior, né? Uma musculatura que vem prejudicada quando eu tenho AVC, por exemplo, e tudo isso me dá uma repercussão de um padrão de marcha com um tilt pélvico ali muito exagerado. Isso vai me trazer um gasto de energia enorme, tá? Mas o simples arrastar o pé por uma fraqueza muito ligada a sarcopenia, ou também ir diretamente à função, né, da dinapenia, a geração de força mesmo durante o movimento reduzido, né? Inclinações do tronco, em situações um pouco mais graves, eu tenho dois tipos de inclinação que são bem importantes, do ponto de vista clínico, né? Que é a síndrome de Pisa, que é uma inclinação lateral durante a marcha, e a camptocormia, que é uma locomoção com inclinação à frente. Um padrão bem importante. Em casos mais graves, também. Eu tenho situações de assimetria bilateral, né? Então é muito importante a definição nesses casos do lado acometido versus lado não acometido, quando é o caso, ou se não, eu vejo o mais acometido ou menos, né? Para avaliar essa assimetria sem o risco de eu anular efeitos só simplesmente por causa de uma escolha de esquerda direita, quando há uma variação, né? Mesmo em sujeitos normais, muitas vezes é comum, é importante fazer essa diferenciação quando eu vou calcular a simetria. Há padrões cíclicos de movimento, onde é determinado que perna dominante, né, versus não dominante tem repercussões sobre marcha um pouquinho diferentes, né? Inclusive não óbvias. Uma delas, por exemplo, é que em sujeitos com uma experiência grande em esportes, por exemplo, futebol, onde se usa membros inferiores, de modo unilateral, então tem um cara mais canhoto, um destro, eles fazem algumas tarefas de marcha mais interessantes do lado dominante, mas outros não. Por exemplo, o controle de estabilidade da perna não dominante, ela é extremamente importante em gestos esportivos, no chute, por exemplo. E às vezes o equilíbrio estático unipodal, ele é melhor na perna não dominante por causa disso. Em algumas situações, depende da população que eu estou estudando, mas é algo que eu tenho que ter atenção, tenho que analisar e não só usar uma regra geral para tudo. Eu tenho que entender bem essas repercussões. E aqui eu misturo um pouquinho já com equilíbrio e tal, e uma simetria bilateral. Bom, do ponto de vista da eletromiografia na marcha, quais são os parâmetros mais gerais que acabam aparecendo? Uma delas, um deles é a perda da capacidade do sistema nervoso central durante a marcha de realizar ações musculares, especialmente músculos propulsores, de on-off, que eu chamo, né? De acionar e relaxar, né? Então, isso é uma atividade mais fásica. Esse é um padrão
mais de controle otimizado. Sujeitos fazem isso normalmente numa marcha adequada. Eu aciono músculos em determinadas etapas da marcha de forma bem importante. Um músculo que a gente já falou bastante em aula é o gastrocnêmios, né? Os dois, o medial e o lateral, eles são importantes propulsores à frente. Então, eles acionam na segunda metade do contato, com a tarefa de desenvolver ali, realizar trabalho mecânico horizontal, mais especificamente. E em sujeitos Parkinson, por exemplo, isso é prejudicado. E em várias outras desordens de movimento, onde eles passam a ter uma atividade mais tônica, os sujeitos perdem essa capacidade e os músculos também de realizar ação importante. E isso vai repercutir no segundo aspecto, numa maior co-contração. Vou ter mais tempo de ativação de músculos agonistas e antagonistas. Isso, no somatório, durante um ciclo, vai incidir sobre uma maior co-contração ou coativação. São dois termos que apenas mostram técnicas de uso da eletromiografia e processamento diferentes. A coativação tem a ver com o tempo concomitante apenas na análise da marcha, não está tão interessado na quantidade de ação em que os músculos estão ativos, e sim se eles estão ou não estão ao longo da passada. Quanto mais estiverem ao mesmo tempo, maior é a coativação. A cocontração é uma medida um pouco melhorada disso. Ela vai avaliar a amplitude do sinal durante essa atividade concorrente entre agonista e antagonista. E nesse somatório de ativação dos dois grupos musculares, isso vai ser dado, dali vai ser dado um índice percentual de cocontração, tá? Que é prejudicado, é maior em vários tipos de restrições de movimento. Um outro ajuste importante, né, são dos APAs, né, como minha colega, amiga, professora Flávia Martinez, do curso de fisioterapia, costuma discutir, né, e é uma referência internacional, inclusive, com produção internacional bem importante nessa área, os ajustes posturais antecipatórios. Em vários tipos de restrição, isso é prejudicado. Na marcha, tá, onde músculos posturais, muitas vezes centrais, ativam em etapas um pouco anteriores a fases principais, e isso repercute de uma maneira importante num controle, uma orquestração muscular melhorada, e para isso eu tenho que ter uma análise temporal também do on-off, quando liga o músculo, quando desliga, num sequenciamento específico, tá? Mas eles também são muito importantes num segundo aspecto, que eu vou falar um pouquinho depois, eu já trago aqui, já antecipo, que tem a ver com isso, que são testes que envolvem equilíbrio, mas também processos relacionados à marcha. Dois deles importantes, que têm muita importância na saúde pública, como, por exemplo, risco de quedas, que são os testes de negociação de obstáculos. Então, eu realizo a marcha com uma tarefa a mais, geralmente é uma elevação num degrau, por exemplo, e se calcula como eu vou executar ajustes posturais antecipatórios e também compensatórios, que vão estar interrelacionados, e também a iniciação de marcha, tá? Que são dois aspectos aí bem importantes. Outro aspecto importante na análise de marcha, da eletromiografia, na análise da marcha ou caminhada, é a fraqueza central. Tá? Isso acontece na corrida, nós estamos ampliando para a marcha, né? Podemos falar também da corrida, isso acontece em alunos iniciantes com fraqueza central, o que é uma ativação pequena de músculos posturais, uma instabilidade central, que vai estar associada a movimentos maiores nos planos não sagitais. Tá? E isso é um fator de risco para lesões. O importante é lembrar disso. Além de uma redução na geração de potência em músculos, no sistema axial, digamos assim, ele também traz um problema em si pela associação, né? Isso já tá bem relacionado a ações, muitas vezes, exageradas. Ali eu tenho uma espécie de uma hiperlacidão ali em alguns padrões de movimento, que podem trazer aí forças articulares que podem levar a lesões. Tá?
Distúrbios de equilíbrio, né? É uma área vasta aí de análise, mas uma coisa importante para a gente entender do ponto de vista, aqui é neural, né? Mas eu diria assim, eu vou chamar de biomecânico, é entender que há três sistemas de controle importantes, que é o visual, né? Onde sujeitos cegos perdem, né? É reduzido esse fator, o somato sensorial, que vai estar relacionado aos nossos órgãos tendinosos de Golgi, sistemas proprioceptivos de forma geral, sobre a informação que eu vou ter sobre velocidade e posição, né, que esses sistemas fazem, e o sistema vestibular, tá, que vai ter relação também com deglutição, com outras atividades do nosso dia a dia, mas que aqui no caso também vão repercutir sobre controle de marcha. E ali eu tenho, entendendo esses três sistemas de controle, eu começo a entender a possibilidade de um melhor uso de testes, onde eu uso o olhar, né, o visual e o não visual, né, que quase sempre é em sujeitos sem restrições já, e nos sujeitos com restrições mais ainda, é mais sensível, né, a variações de perdas de equilíbrio quando eu tenho testes realizados com os olhos fechados, por exemplo, né? Que aí eu testo é como se eu isolar, né, o visual, né, o sistema de controle visual e forço ali, limito a minha análise ao sistema somatosensorial e vestibular. E muitas vezes aparecem ali situações mais até sensíveis a adaptações de treino, é uma mensagem superior, ou talvez até de melhor divisão ali sobre equilíbrio. Tá? Outro padrão também que advém, isso nós vimos na aula passada, eu trago lá da questão do envelhecimento, mas que vai aparecer aqui bastante, é o uso também do marcador da velocidade, que é um pouquinho mais difícil de se medir isso, mas é importante. Tá? Testes para avaliar isso. Eu tenho o teste de Berg, um teste clínico, que tem até uma certa crítica, em algumas situações ele não tem grande sensibilidade, a curva ROC dele não é muito boa. Tem o teste unipodal de 30 segundos, tem o teste de estrela, né, onde esse é um equilíbrio dinâmico, né, eu realizo, ou Y, eu realizo da posição em pé, eu faço posições lá, apoio o meu pé em posições bem afastadas, né, então desafiando o meu sistema de equilíbrio dinamicamente. Eu tenho o teste de tandem, que é da caminhada sobre uma faixa, uma linha, onde eu coloco os pés um na frente do outro e me coloco numa situação de, não de instabilidade, mas numa situação desafiadora de equilíbrio, né? Eu tenho os testes de negociação de obstáculo e iniciação de marcha, como eu comentei para vocês, onde aparecem ali situações, inclusive qualitativas, de instabilidade, que é muito importante para o professor de educação física estar observando. Um outro teste, que não é exatamente de equilíbrio, mas é de mobilidade geral, mas que também envolve equilíbrio, é o TUG, o Timed Up and Go, né? Um resultado interessante dele, primeiro que ele é um resultado, o desempenho dele geral, ele é extremamente interessante para a relação com atividades da vida diária dos meus alunos, porque ele avalia várias tarefas, né? Ele realiza o desempenho dele tem relação com sentar e levantar, né? Ele tem relação com a caminhada, ele tem também a relação com realizar uma tarefa desafiadora, que é a mudança de direção rápida, né, no turning, na volta, né? Então, bem importante, um marcador bem importante. E um desfecho que é importante, que advém dos amigos lá da PUC, especialmente o professor Regis Mestre, né, é que há um forte fator preditivo para risco de quedas em idosos longevos, e isso possivelmente tem um dado bem interessante para quem vai trabalhar também em vários tipos de restrição, desordens de movimento, que é o tempo do turning. É um pouquinho mais difícil obter esse tempo, porque o teste se realiza com um cronômetro, né, o tempo total, desde que a pessoa começa a se levantar até o final da tarefa, mas o tempo do turning é bem interessante. Se eu tenho algum vídeo, consigo fazer essa marcação, ele é um marcador direto para longevos, então sujeitos que têm comorbidades, mas que já são idosos longevos, é interessante, e é algo para se estar bem atento se eu vou trabalhar com desordens de movimento. Tá? O levantar do teste, ele me dá um dado já
de força, né? Então, também difícil de se medir isso, eu tenho que fazer com uma câmera ou com um dispositivo, tá? Automático, um acelerômetro, né? Temos aí o BTS, né? Tem dois tipos, até tem o Biobeat, tem o G-Walk, ou algum outro acelerômetro que seja validado para determinar essas etapas, né, do teste, além do desempenho total. Bem interessante, muito próximo de desfechos primários de saúde, por isso que é importante. Uma outra análise que eu tenho que ter claro, do ponto de vista da biomecânica das desordens de movimento, são as estratégias posturais de equilíbrio e também a pós-perturbação. A pós-perturbação é o quê? Após um empurrão, eu realizo uma tarefa lá, uma dada força, eu tenho que fazer de algum jeito controlado isso, e vejo como o meu aluno responde a esse desequilíbrio, né, a essa perturbação. E há uma teoria que o pessoal da área da neuromecânica e do controle postural, na área do controle motor, né, de forma geral, organizou, né, há vários anos, que é o modelo do pêndulo invertido dobrado. Ou seja, quando eu estou em pé, o meu corpo oscila, né? Isso é captado por plataforma de força ou plataformas de pressão. Mas é interessante que se eu coloco uma câmera, eu vou ter no mínimo duas estratégias. Uma que é a mais conhecida, que é proposta pelo Winter no seu livro clássico, né, de biomecânica, né, do movimento, onde eu vou ter esses ajustes posturais durante a tarefa do equilíbrio, partindo da articulação do tornozelo, mas também tenho situações em que meu aluno, às vezes por rigidez de algumas articulações relacionadas às desordens que eu estou analisando, elas podem acontecer mais ao nível de quadril, né? E tenho também situações onde eu posso fazer uma estratégia que está ligada ao padrão básico de equilíbrio nosso, que tem a ver com base de suporte versus altura do corpo. Eu reduzo essa altura, às vezes, para realizar uma tarefa. Nessas situações, eu posso realizar também um passo à frente, que é uma outra estratégia, digamos assim, onde essas estratégias anteriores, tornozelo, quadril ou vertical, não funcionam, né? Então, o meu centro de massa, a projeção dele, ele foge da área de base e eu dinamicamente não consigo fazer uma oscilação que busque a estabilidade. Eu tenho risco de queda mesmo, então eu aumento minha base de suporte aí. Então, essas estratégias são bem importantes, eu posso realizar testes validados com isso, e quem vai trabalhar com isso e ver que relacionado à sua desordem de análise é importante, eu sugiro que deem uma cuidada assim, sobre o que tem saído por aí. Tem saído aplicativos simples de medição, pode ser uma ferramenta bem importante, né? Então, o que acontece? Além disso, eu queria também só marcar assim, que essas situações de equilíbrio postural, redução de força, que já falamos um pouquinho lá na aula de envelhecimento, ela é extremamente interessante também quando eu vou falar de desordens hipocinéticas, que são muito comuns, né? Sujeitos que realizam por causa, às vezes, um problema ortopédico, neural, padrões de movimentos reduzidos, né? Lentos e ou reduzidos. A flexibilidade é bem interessante, exercícios com feedback visual extremamente importante, treinos concorrentes ou inclusive multicomponentes são bem importantes, e ainda estamos muito distante de saber sobre evidências de alto nível sobre muitas dessas desordens. Eu diria o seguinte, a desordem de movimento, ela faz com que os princípios do treinamento e o que nós sabemos sobre biomecânica, eles sejam mais tensionados, né? Por exemplo, a individualidade, o princípio da individualidade biológica do treinamento, que foi historicamente montado a partir da fonte do alto rendimento e depois expresso na saúde, mas pensando num modelo ainda de saudável e tal, quando eu coloco as desordens de movimento, comorbidades associadas ao envelhecimento, às situações já de característica do meu aluno, elas nos forçam a pensar que esse princípio é mais importante ainda.
Então, muitas vezes o pessoal faz uma certa confusão de que princípios de treinamento não funcionam bem para situações de exercício em sujeitos com desordem de movimento. Não é verdade. É ao contrário, inclusive. É mais importante ainda entender o que é desempenho para aquelas condições, muito ligadas à saúde, aos desfechos primários, de autonomia, é, aptidão física também, inclusão, inclusive psicossocial nos exercícios, mas aqui falando mais do eixo biodinâmico, é extremamente importante a individualidade biológica, o nível de evidência que é muito baixo ainda para muitas desordens sobre a dose e resposta ótima de programas de treino, né, inclusive simples, né, de muitos ainda tem muito para descobrir. Né? Nós estamos trabalhando com Parkinson na URGS há 10 anos, e sobre os exercícios aeróbicos, que é o campo que ali a caminhada nórdica mais se detém, é limitado ainda os níveis, porque a própria doença de Parkinson envolve desordens de movimento que podem ser acinéticas, né, hipocinéticas ou hipercinéticas. E isso nos dá uma necessidade de se estudar mais especificamente quais são essas doses de resposta. E como os treinos concorrentes de força e os multicomponentes, né, vão me dar esses quadros otimizados de ganhos para esses tipos de desordem que são, né, muito variadas, no caso do Parkinson, né, mas que englobam um pouco também as situações de tudo que é desordem que a gente já falou até agora. Né? Isso nos impõe uma necessidade de muito estudo e uso correto dos princípios de biomecânica e da compreensão do que a gente sabe sobre essas doenças. Tá? Então, é um grande desafio para todos aí nesse assunto, mas também, ao mesmo tempo, super importante, porque, por exemplo, no caso do envelhecimento, nós tem aquela máxima, né, de que o idoso, a idade não vem sozinha, né? Ela vem com restrições. As desordens, por exemplo, ortopédicas, né? As, ah, as situações de degeneração articular, né? São extremamente comuns, muito prevalentes, com dor, etc. Como trabalhar com isso, inclusive relacionando com fatores que ultrapassam a biomecânica, obviamente, mas que são importantes ser ditos, né? No grupo, no nosso projeto do CREM, no Centro de Referência do Envelhecimento, a professora Andréa Kruger, por exemplo, Gonçalves, né? A professora Andréa Kruger Gonçalves, lançou uma proposta de um estudo, que nós estamos ainda no raciocínio do estudo, de começar a pensar, por exemplo, quando eu faço exercícios que envolvem um prazer ou nos remetem a uma história nossa pregressa muito importante, como músicas que nos remetem à nossa infância, etc., em idosos, por que eles fazem os exercícios de dança, muitas vezes onde há dor, etc., num quadro muito diferente, com aplicações com muito maior possibilidade, né? O que está por trás ali, inclusive de mecanismos neurais sobre esse controle, né? Esse é só uma pitada, assim, desse mundo extremamente complexo que vai se repercutir também biomecanicamente nos problemas das desordens de movimento. Tá? Esse é um resumo aí total e a gente finaliza por aqui a aula de hoje com várias dicas bem interessantes dessa biomecânica aí. Tá bom? Muito obrigado, boa continuação para todos.